SpaceX 2025, questão 8, caderno modelo D. Os valores em centímetros do lado e da altura e em centímetros quadrados da área de um triângulo equilátero estão nessa ordem em PA. PA, progressão aritmética. A medida em centímetros do lado desse triângulo é igual a... Então, primeira coisa, a gente tem um triângulo equilátero, ou seja, equi igual, látero, lados. A gente tem que relacionar o lado desse triângulo, já colocamos o lado aqui, com a altura dele. Vou desenhar a altura na vertical porque é o mais comum. A altura do triângulo seria essa, desenhamos aqui. E a área desse triângulo, né? Vou colocar aqui assim, área. Então tá tudo aqui, certo? Para a gente conseguir comparar esses valores, seria bom deixar eles em função da mesma variável, né? A gente vai precisar, de certa forma, comparar esses valores. Ele falou o seguinte, ele falou que o lado, a altura e a área, nesta ordem, então especificamente nessa sequência aqui, elas são termos de uma PA. O que isso significa? A progressão aritmética ela é determinada da seguinte maneira. Você tem um termo inicial. Bom, como eu usei a palavra termo, eu vou colocar T aqui. T de termo. O próximo termo vai ser esse termo mais uma razão. O próximo termo vai ser esse termo aqui mais uma razão, ou seja, vai ser T mais R mais outro R. Então, T mais 2R. Certo? Vamos chamar esse aqui de T1. Esse aqui é o T2. Esse aqui é o T3. Né? O T4 vai ser o T1 mais 3R, né? E assim sucessivamente. Tá, então vou dar um exemplo. O exemplo mais simples, eu acho, é o dos números naturais. Os números naturais começam com 0. O próximo número da lista sempre vai ser o número anterior mais 1. Então, 0 mais 1 é o próximo. O próximo termo vai ser 0 mais 2. Ou seja, 2 vezes a razão. A razão, nesse caso, é 1. O próximo termo é 0 mais 2 vezes... mais 3 vezes a razão. E assim sucessivamente. Então, o primeiro termo é 0, o segundo é 1, o terceiro é 2, o quarto é 3. Eles não estão assim, o primeiro é 1, o segundo é 2, porque eu comecei do 0. Né? Se eu começasse do 1, ia dar mais certinho. Então, isso aqui é uma progressão aritmética. Então, isso significa que, assim, vamos supor que o lado é o primeiro termo, né? O lado é o primeiro termo. Se isso é uma progressão aritmética, a gente sabe que a altura pode ser escrita, então, como o lado mais o raio, porque ela é o próximo termo dessa progressão aritmética. E a área, ela é o lado mais outro raio, né? Mais 2 vezes o raio. Ou, desculpa, eu estou falando raio, eu quero dizer razão. É a razão de crescimento da progressão aritmética, tá? É porque eu costumo usar R para raio e aí eu confundi aqui. Mas R é a razão da progressão aritmética, beleza? É o valor que é acrescido a cada termo. Então, a gente consegue, por exemplo, ancorar todos os valores em L e achar alguma relação. Então, é isso que a gente vai tentar fazer aqui. A primeira coisa que dá para fazer é tentar achar a altura em função do lado. No nosso triângulo equilátero, todos os ângulos têm 60 graus. Né? Uma das formas de a gente relacionar a altura com o lado é por trigonometria aqui. A gente pode falar o seguinte, o cateto oposto ao ângulo de 60 graus
dividido pela hipotenusa é igual ao seno do ângulo de 60, né? Só que quem que é o cateto oposto do ângulo de 60? É a altura. E quem é a hipotenusa do triângulo? Desse triângulo retângulo aqui, ó. Desse triângulo aqui. L é o lado. Então é L. Daqui a gente tira o seguinte. Se você souber o seno de 60, né, tem aquela regrinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Raiz onde não tem 1, que na verdade o 1 tem raiz, mas aí todo mundo sobre 2, tá aqui. 30, 45, 60, seno, cosseno. Dá para fazer desse jeito, né? Aí o seno de 60 é raiz de 2 sobre... Opa! É raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2 é igual a h sobre L. Portanto, h é igual a raiz de 3 sobre 2L. Certo? Então, a gente tem o h em função de L. Beleza. Fazendo de outra forma, a gente pode usar o triângulo retângulo com Pitágoras aqui. A gente tem o lado, a gente tem a altura, e a gente sabe que a altura, no caso do triângulo equilátero, bate certinho na metade do lado. Então, esse aqui é a metade do lado. E aí a gente pode fazer Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual aos catetos ao quadrado somados. Né? Então, L ao quadrado é igual a H ao quadrado mais L ao quadrado sobre 4. Subtraindo 1/4 de L ao quadrado de ambos os lados, a gente fica com 3/4 desse lado. 4 é 2 ao quadrado, tirando a raiz de ambos os lados. A gente tem que H é mais ou menos 3, a raiz de 3, L sobre 2, mas como H é a medida de um lado de um triângulo, ela só pode ser positivo, então a gente só admite a raiz positiva. E é o mesmo valor, né? Tinha que ser. Tá. Agora que a gente tem H em função de L, a gente pode achar a própria razão. Concordam? Porque a gente sabe o seguinte. Se a gente pegar o lado e somar com a razão, a gente tem que ter o H, né? Porque o H é o segundo termo da PA. E ele tem que ser o primeiro termo mais a razão. Só que agora a gente pode escrever H como raiz de 3 sobre 2L. Então a gente consegue ancorar tudo no lado, né? A gente consegue ancorar tudo no lado. De forma que o nosso R ele é igual a quanto? Vamos subtrair L dos dois lados. Então aqui subtraindo L desse lado aqui cancela e desse lado fica o L subtraído. Fazendo 2 sobre 2 aqui. Aqui a gente vai ter que R vale isso aqui. Um pequeno monstrinho, né? Agora, a gente consegue determinar... vamos pensar. Nós temos aqui duas variáveis, L e R. Nós precisamos de duas equações para resolver isso aqui, não é? Eu utilizei uma equação e coloquei um valor em função do outro. Agora eu vou ter que achar outra equação. Qual seria essa outra equação? Provavelmente ela vem da área. Tem alguma outra informação no enunciado? Vamos ver. Não. Ele só fala que é uma PA e pergunta qual vai ser o lado. Então a próxima informação vai ter que ser relacionar tudo isso aí com a área. Qual é a área do triângulo equilátero? A área do triângulo equilátero e de qualquer outro triângulo vai ser base vezes altura sobre 2. No caso do triângulo equilátero, a base é igual ao lado do triângulo, né? Porque os três lados são iguais, vai ser lado. A altura a gente calculou que é raiz de 3 sobre 2 vezes L.
né? Aí, só seguindo aqui com a conta, aqui vai ficar 4 e aqui vai ficar L ao quadrado. Vai dar um negócio meio cabuloso. Aparecer um L ao quadrado. Isso é igual a área. Agora percebam uma coisa. A área tem que ser igual a L mais 2R. Concordam? A área tem que ser igual a L mais 2R. Porque a área é o terceiro termo aqui da nossa progressão aritmética. Então ela tem que ser L mais duas vezes a razão. E ao mesmo tempo isso aqui é a área. Então a gente pode comparar essas informações. Vamos comparar. A gente tem como substituir o valor do R, né? Esse monstrinho aqui. Vamos substituir. Aqui, ó, vamos substituir inteiro. Raiz de 3 menos 2 vezes L sobre 2. Aí aqui cancela. Aqui vai ficar o quê? L, 1L mais raiz de 3L menos 2L. Então, esse 1L com 2L aqui, né? 1 positivo com menos 2, vai ficar isso aqui. Então, a gente tem desse lado aqui, raiz de 3L menos L é igual a isso aqui. Vamos multiplicar os dois lados por 4. 4 raiz de 3L, 4L, e desse lado multiplicando por 4, fica assim. Então, por enquanto, a gente tem isso aqui. Agora, vamos fazer o seguinte. Parece que isso vai dar uma equação do segundo grau. Vamos colocar tudo do mesmo lado, né? Vai ficar raiz de 3 L ao quadrado menos 4 raiz de 3 L mais 4L igual a zero. A gente pode colocar um L em evidência, né? Se a gente pôr um L em evidência aqui, fica assim. E aí isso basicamente significa que nós temos duas raízes para essa equação. Uma é quando L é igual a zero, que é a que a gente não quer, porque se o lado do triângulo equilátero é zero, não faz sentido a questão inteira. E a outra tem a ver com esse cara aqui. Tem a ver com esse cara aqui, né? Então vamos fazer essa conta aqui. A gente sabe que raiz de 3L menos 4 raiz de 3 mais 4 é igual a zero. Então, fazendo todo o trabalho de isolar e tal, vai ficar 4 raiz de 3 menos 1 sobre raiz de 3 é o valor de L. A gente pode usar esse valor de L agora e achar o que ele pediu. A medida em centímetros do lado do triângulo é igual a exatamente isso aqui. Agora, vamos olhar o que a gente tem aqui embaixo e comparar com as respostas para ver se a gente precisa fazer alguma manipulação algébrica para ficar no formato da resposta. Olha só, todas as respostas estão sobre 3. Então acho que a gente tem que racionalizar. Vamos racionalizar. 4 raiz de 3 menos 1 vezes raiz de 3. O que eu fiz aqui? Eu só multipliquei por 1, né? Então, esse é o valor de L. Eu vou multiplicar ele por 1, eu não estou alterando ele. Só que 1 é igual a 1 sobre 1. E 1 sobre 1 é igual a raiz de 3 sobre 3. Então, basicamente, o que eu estou fazendo é multiplicando por 1. Eu não estou alterando o valor. Eu só estou apresentando ele de uma forma diferente. Embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3 vai ficar 3. E em cima vai acontecer alguma coisa. 4 vezes raiz de 3
vezes raiz de 3, ou melhor, eu acho que fica mais fácil para vocês verem assim, colocando raiz de 3 ali do lado do 4, né? 4 raiz de 3. Aí vamos fazer a distributiva. 4 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3, menos 4 vezes raiz de 3 vezes 1. Tudo dividido por 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. 4 vezes 3 é 12. De maneira que esse é o valor de L. 12 menos 4 raiz de 3 sobre 3. Então, a alternativa aqui parece ser a D. Certo? Então, como que eu acho que seria interessante você resolver o exercício? Primeira coisa, tentar verificar de que maneira você ia conseguir resolver o exercício. Montar tipo um mapa mental, falar assim, ó, eu não tenho nenhuma informação dada, né? Eu tenho que o triângulo vai ter um lado, vai ter uma altura, vai ter uma área e que esses termos estão numa PA nessa sequência. Então eu sei que a altura vai ser igual ao lado mais uma razão e a área vai ser igual ao lado mais duas razão. Eu também sei que a altura vai ficar em função de L, né? Vai ser alguma coisa vezes L. E a área vai ser alguma coisa vezes L ao quadrado. Então isso poderia dar uma complicada no exercício. Outra coisa importante. Como a gente consegue colocar... A gente tem que ver quantas variáveis e quantas equações a gente tem. Primeira coisa. A gente tem as equações da nossa PA. E a gente tem as equações, e a gente tem duas equações da altura e do lado. A altura vai ser alguma coisa em função do lado, e a área vai ser alguma coisa em função do lado ao quadrado. Para a gente ter uma resposta com isso aqui, a gente tem que ter equações independentes na mesma quantidade de variáveis. Quantas variáveis a gente tem aqui? L, H, A e R. São 4. Então a gente precisa de 4 equações independentes, linearmente independentes, para a gente resolver o sistema. No caso, nós temos 4 equações aqui. E elas são linearmente independentes, né? Então, talvez uma maneira interessante de começar o exercício é verificar se você consegue achar as condições para resolver o exercício. Se você tem 4 variáveis, você vai precisar de 4 equações. Da onde você vai tirar as 4 equações? Então você tenta esboçar o desenho e descobrir da onde você vai tirar, né? É isso.